Fala aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar dos animes de ação dessa temporada que estão chamando a atenção. Então se você gosta do gênero, você precisa reparar nesses 3 animes que eu vou falar nesse vídeo. E no caso eu vou falar do Ishura, do Sengoku Yoku e do Solo Leveling. Então, se você gosta de algum desses animes ou quer conhecer eles, esse vídeo é pra você. Então bora lá! Então galera, eu só preciso deixar claro que no momento que eu tô gravando esse vídeo, cada um desses animes tem apenas 2 ou 3 episódios liberados, então a minha análise vai ser referente a eles, beleza? E o primeiro anime que eu vou falar aqui nessa lista é o Ishura. E esse anime basicamente conta a história de um mundo onde havia um rei demônio, mas que um herói misterioso, que aparentemente ninguém sabe quem é, matou esse rei demônio. E então, algumas pessoas muito poderosas, mas extremamente poderosas mesmo, até mais do que o rei demônio, estão agora disputando nesse mundo como se fosse uma hegemonia. É como se cada um quisesse mostrar pro outro que ele é melhor. Então é basicamente uma corrida ali entre pessoas querendo mostrar o seu valor. E eles têm as mais diversas motivações. Eu já vou explicar algumas nesse vídeo. E eu vou começar pelo rapaz que apareceu no primeiro episódio. Porque o primeiro episódio foi uma coisa muito louca, eu até falei dele em outro vídeo. Eu botei entre as estreias mais loucas da temporada. Porque o anime começa mostrando quase um slice of life de uma menininha com uma outra amiga, o crush dela, não sei qual era a situação daquelas duas direito. E assim, quando parecia que ia ser um anime mais tranquilo, do nada começa uma invasão de robôs que saíam da masmorra do Rei Demônio e a menina foi trucidada de uma forma tão brutal. Eu até comentei isso naquele vídeo porque foi muito brutal, né? Cara, aquela morte foi muito brutal. Eu até vou pedir pro editor não colocar aquela cena porque vai dar ruim. E aí aparece um robô gigante porque a masmorra toda era um grande robô do Rei Demônio, é uma viagem. E aí aparece um rapaz com uma katana que mata esse robô assim na maior facilidade. Né, o que espanta muito, visto o poder daquele robô, que basicamente destruiu uma cidade inteira que tinha magos com um hit, basicamente, né? E assim, a luta dele com o robô foi até bem legal, mas esse personagem eu achei muito caricato, muito padrão de tudo que você já viu em todos os animes. Só que aí nós vamos agora para o segundo episódio. O segundo episódio teve uma pegada um pouco diferente, porque eles começaram a explicar alguma coisa do mundo, além de só ser um monte de gente querendo provar ser poderoso. Aí eles colocaram também uma briga entre dois reinos, um que se separou do outro, falaram um pouquinho da política que rola lá e apresentaram um outro personagem que é um Wyvern azul, né? E esse personagem já é bem diferente, ele tem um pouco mais de característica e é engraçado que de todos os personagens até agora, o Wyvern azul é o mais humano, é o que mais tem características humanas, porque ele é meio que um aventureiro. Então assim, ele quer se provar, ele quer provar a força dele, mas ele é semi-pacifista. Você entende? Ele quer provar o poder dele contra pessoas capacitadas, mas ele mesmo não luta desnecessariamente. Ele não machuca as pessoas do nada, tanto que tinha um cara muito chato lá, que atacou ele inclusive, e ele evitou o combate. Então, seria um cara teoricamente bom, uma característica um pouco mais interessante. おかしなことを聞くね。友達を助けるのなんて当たり前だろ。 E ele também usa uns instrumentos mágicos lá, é um Wyvern bem humano, como eu falei. Legal. E no terceiro episódio já mostra 2 outros caras. Um é um cara super rápido, tipo um assassino que usa uma espada. Aparentemente essa espada corta de tudo. E ele tem um reflexo animal, né? E é um baita de um assassino, porque ele não parece ter muita misericórdia não, visto que ele fez com os bandidos lá. E também apresenta um outro Wyvern, né? O cara gosta de Wyvern, que é um Wyvern vermelho. E esse é um pouco diferente do azul porque ele é um militar. Ele comanda uma tropa, ele parece ser bem bruto, mas muito leal ao grupo, à causa dele também. E assim, ele é mais o estilo militar, o estilo não me toque, literalmente. Você vê que a menina segue e tenta tocar ele não deixa. Mas assim, é um personagem bem diferente também. Enfim, os Wyverns eu acho que estão roubando a cena no final das contas. Mas agora eu vou dar uma nota de 0 a 10 para esse anime. Então assim, gente, só pra vocês não ficarem desesperados, que vocês estão acostumados com a nota do My Anime List, coisa assim, as minhas notas são sempre muito mais baixas. Porque assim, um anime nota 5 pra mim é aquele mais ou menos que você vai vendo, às vezes tem vontade de dropar, mas você consegue seguir.
Então nota 5 não é um anime ruim, igual seria no My Anime List, beleza? E um anime nota 7 já é um bom anime, certo? Muito bom. Então tenham isso em mente para as notas que vão vir. E o Ishura, ele tem alguns pontos positivos, né? Que alguns personagens estão melhores e mais bem trabalhados do que eu pensava, porque eu não dava nada pro Ishura. Eu achava que ia ser só luta, porrada, a torta e direito, só luta sem nenhum motivo, até que eles dão uma história. A história é lá grande coisa? Não, é simples. É briga entre dois reinos ali, sem um motivo aparente. Sim, tem motivo, mas não é grande coisa. O mundo ainda não foi muito bem trabalhado, talvez surpreenda no futuro. Mas os personagens até que tem alguma característica. Porque quando eu vi o primeiro episódio e vi aquele cara da katana, eu falei, meu Deus, meu Jesus, que porcaria é essa? Mas agora não, eles estão colocando personagens com alguma carga emocional, digamos assim, alguma coisa além de só mostrar que é foda, né? Então já ficou um pouco mais interessante. As batalhas são bem animadas, mas como eu disse, a história do mundo ainda passa longe de ter uma grande complexidade, uma grande coisa, assim. Então, assim, é um anime legalzinho, que eu tô vendo, não tô ameaçando dropar nem nada do tipo, e eu daria uma nota pra ele de 6,5. Que, assim, 6 é bonzinho, 6,5 é um pouco acima disso. Então, é um anime interessante, se você gosta da temática ação, e se você quer ver um anime que provavelmente vai escalar pra muita ação daqui pra frente, assim que acabar a história dos outros Ishuras, eu acho que vale a pena dar uma chance pra esse, beleza? E agora nós vamos para o segundo, que é o Sengoku Youku. E esse anime acompanha dois irmãos que na verdade não são irmãos, porque um é uma menina raposa, uma yokai raposa, e o outro um monge, né? Meio aquela pegada aí no Yasha, assim, meio de, né, yokais e monges convivendo. E eles estão tentando meio que melhorar o mundo. Mas é uma cena meio engraçada porque a menina é uma yokai e ela gosta de humanos. E o menino, que é um monge, odeia os humanos. Eita! E eles tentam de alguma forma lidar ali com as diferenças e ele meio que segue o que ela tá falando, né, para evitar qualquer confusão, mesmo porque ele também precisa dela para se transformar. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas eles vão ali tentando fazer as missões dele, pegando uns caras maus, eliminando uns monstros ou yokais que aparecem no meio do caminho. E é isso. E no primeiro episódio, eles já encontram um rapaz que é tipo um guerreiro, quase um samurai. Só que ele não é um samurai porque ele não tem título, né? Ele é um guerreirinho mesmo, que tá treinando também para alguns motivos pessoais. Aí eles encontram esse rapaz que diz que vai levar esses irmãos, que não são irmãos, para ver uns caras lá, um líder de uma gangue. Aí eles vão lá e lutam com esse cara, que na verdade é um monstro, inclusive, e mostra a habilidade maior desses dois personagens, a menina yokai e esse monge, que eles chamam de transfiguração. E essa transfiguração acontece quando a menina dá um pouco do sangue dela para ele beber. E aí ele se transforma e fica até com uma aparência maneira. Vocês vão ver aqui na tela. E foi com essa transformação, inclusive, que ele derrotou esse primeiro monstro, que era um monstro que ficava dentro do capacete do líder dos bandidos. E ainda no primeiro episódio, aparece um outro monstrão lá, gigante, né? Que eles começaram uma luta, só que no meio da luta eles resolveram parar e ir embora. E aí começa o segundo episódio. E no segundo episódio começa a explicar algumas coisas até interessantes, que é tipo o fato de que esse monstro que apareceu, na verdade era uma mulher que passou por alguns experimentos espirituais. Ou seja, era uma pessoa mudada espiritualmente pelos monges para se tornar um super soldado. Só que deu errado, ela virou tipo um monstro e saiu de controle. Mas aparentemente ela não tinha nenhuma culpa do que estava fazendo. Ela estava agindo meio que... Enfim, só com algum sentimento que ela tinha, estava agindo deliberadamente. Só que esse monstro, que era a garota, reapareceu e saiu atacando todo mundo de novo. Aí o rapaz usou de novo a transfiguração dele e conseguiu derrotar o monstro. Só que o monstro, depois de ser derrotado, voltou a ser a menina. E ela realmente não tinha memórias de nada, ela não sabia o que tinha feito. E isso, inclusive, irritou um pouco o grupo dos protagonistas, que foram até ao lugar onde estão os monges para tirar uma satisfação. E lá ele já se envolve em outra batalha. E é assim, basicamente, que acaba até o momento que eu vi. Então vamos fazer agora a análise mesmo e dar a nota. Basicamente esse anime tem uma temática legal, que é a temática da época Sengoku, aquela época interessante. Eu gosto muito do Japão, que poucos animes da atualidade estão abordando. Outra coisa também legal é o visual. Tanto da menina, a raposinha, quanto a dele. Principalmente quando ele está transformado. Então tem algumas coisas legais, a animação também não deixa a desejar. Porém, ele tem alguns lados bem ruins.
Primeiro, que aquele guerreiro, aquele samurai é chato. Mas é chato que é o inferno. Cara, eu não aguento aquele cara, ele só grita. Ele não consegue falar hora nenhuma sem gritar. É um saco. E teve uma hora que eu vou ver se eu consigo botar aqui na tela. Vou ver se o editor consegue colocar. Só que é um pouquinho longo a parte do anime, porque ele grita demais. E só pra vocês verem o quanto que esse desgraçado, desculpa, grita, quanto que ele acha que seu ouvido é pinico pra ficar gritando. Eu vou ver se o Oswaldo coloca a cena aqui e se bota algumas imagens no meio, só pra não pegar em direitos autorais ou coisa do tipo. Porque, pelo amor de Deus, olha essa cena, esse grito inteiro que você vai ouvir é só pra ele dar um maldito ataque. Dá uma olhada. E embora talvez o editor tenha cortado no meio, só pra não cair em direitos autorais, imagina esse grito o tempo inteiro. Foram quase 10 segundos o cara gritando pra dar a merda de um ataque. E pra ser bloqueado ainda. Tipo, desnecessário, cara. O meu ouvido não é pinico. E o segundo momento ainda é que toda vez que aquele cara tá se transformando na nova forma dele lá, aquela forma da transmutação, ele não tem adversário até agora. Então, né, já foram 2 episódios, a luta tá meio já maçante, já deu. Já entendemos que ele é forte pra caramba, ele tal. Agora precisa de um adversário, né? Agora precisa de alguma coisa pra dar de emoção pra luta. E inclusive no final desse episódio, ele recebeu ataque espiritual de um monte de monges, aí fez aquela cara de surpresa. Eu tenho quase certeza que ele vai sair ileso. Né? Ah, que clichê. Tenho quase certeza que vai ser isso. Então assim, minha sincera nota pra esse anime atualmente, eu não daria, eu ficaria entre 5,5 e 6. Porque, assim, tá aquele mediano tentando chegar a um nível de bonzinho. Se ele não gritasse, que nota ficaria? Aí se ele gritasse menos, se não tivesse o samurai, seria 6. Porque assim, a única parte legal dele é quando a raposinha dá um chute nele pra ele calar a boca, que ele não cala a boca hora nenhuma e grita. Por qualquer motivo. O tempo inteiro tá revoltado, grita. Pelo amor de Deus, não aguento isso não. Eu não aguento. Quem dera que a raposinha desse uma agarrada na jugular dele. Nossa, que cara chato. Então, assim, se não fosse por ele, eu já subiria pra 6, 6,5. Mas com esse cara aí tá chato, viu? Tá chato. Mas agora vamos parar de falar dessa chatice aí, que tá. Mentira que foi 5,5 pra 6, então também não é um anime que eu vou dropar tão ruim assim. Mas também não é bom. Não. E agora vamos para o terceiro da lista, que talvez seja mais aguardado pela maioria das pessoas, que é o Solo Leveling. E a história de Solo Leveling basicamente acompanha um protagonista que vive num mundo bem estranho, porque é o nosso mundo contemporâneo, né? Só que nesse mundo abrem uns portais que levam pra dungeons ou masmorras, lugares onde tem monstros. Então lá tem aventureiros. Então imagina aqueles isekais que o cara vai pra morre, encarna no mundo e lá tem guilda de aventureiro. É basicamente isso, só que ninguém morre, não. Tipo assim, ninguém vai pro isekai. Eles estão lá no mundo nosso, tipo, o mundo da nossa época. E eles são aventureiros e vão combater os monstros no outro lado do portal, que fica abrindo aleatoriamente na cidade. E o protagonista, no caso, era um aventureiro muito merda. Ele era muito ruim. Ele era ranking E, tipo, que seria o mais baixo, onde basicamente só tem ele. E sempre que ele ia pras missões, ele quase morria, se estrupiava todo, era o único a sair ferido, era um caos. Mas ele tinha que fazer isso porque ele tem gente que depende dele, né? Tem uma familiar que tá precisando de recursos, então ele ia pra masmorra pra tentar tirar o sustento. Ele podia tentar fazer outra coisa menos arriscada, né? Mas, pelo visto, ele escolheu o caminho mais difícil. E aí, ainda no primeiro episódio, eles vão pra uma masmorra, ele vai lá também, ele quase morre pra um goblin, aí a menina lá tem que curar ele, inclusive. E nessa mesma masmorra, eles acham uma passagem que não era pra ter, uma nova passagem. E aí chega o líder lá dos aventureiros que foram pra aquela masmorra e falou o seguinte: olha, galera, pra explorar uma masmorra nova, uma dungeon nova, é bom que seja um grupo mais competente. Aqui tem muita gente fraca, não vamos ir. E aí uns outros começaram a falar: não, a gente tem que conseguir um dinheiro, vamos lá. Começaram a convencer o cara. E aí o cara não queria ir, mas ele abriu a votação. E eram 13 caboclos. 6 falaram não vamos, 6 falaram vamos. E a menina que fica curando ele o tempo inteiro, que ele é muito fraco, falou não vamos. E aí o espertão falou o quê? Vamos. Ele foi o voto de Minerva e fez todo mundo entrar. Resultado, deu ruim. Deu muito ruim, porque lá tinha tipo umas estátuas, uns bichos muito bizarros. E uma daquelas estátuas, a mais fodona lá, ela era meio que um deus. Ou ela pelo menos queria ser tratada como uma divindade.
Então, logo quando eles chegam lá, eles tentam fugir. Um já morre de uma forma muito brutal ali. E foi bem doido. Inclusive, o encerramento do primeiro episódio foi muito legal, com aquela cara maligna da estátua. Então, assim, o primeiro episódio foi até bem interessante. E aí começa o segundo. E no segundo, o protagonista tenta usar um pouco a inteligência, porque sabe que não vai vencer na porrada, e tenta decifrar como agradar essa divindade, porque tinha tipo uns mandamentos lá do que eles tinham que fazer pra agradar essas divindades e pra ela não matar eles. Então ele tinha que adorar ela, eles se ajoelham e tal, e fica todo um processo. Mas como tinha um bando de desesperado e também egoísta, alguns saíram correndo, abandonaram os outros, e no fim deu tudo errado. E as estátuas saíram matando geral ali, inclusive o protagonista. E nisso a gente tem que elogiar também o Solo Leveling, porque no Manhwa, a morte dele é muito simples. Lá eles fizeram uma coisa bem dramática. Acho que eles conseguiram fazer uma adaptação de uma forma assim que foi angustiante. Você via ele perdendo membro. Cara, foi sofrido, foi doloroso. E você vendo o que ele tava pensando na hora, foi bem interessante. Deu um bom clima. Então, o segundo episódio foi bem climático. E ele também morre. Só que o que acontece é que quando ele morre, ele não morre de verdade. Ele meio que... Aí começa a ficar meio confuso, que ele meio que começa a viver em um jogo. Eita. Porque ele começa a ver telas, tipo aquelas telinhas de jogo. E ele vê os atributos dele, e aí ele recebe desafios pra fazer. Ele tem tipo um desafio, e aí ele tem que cumprir pra não tomar penalidade. E se ele cumprir, ele ganha bônus. Então ele meio que passa de level. E aí só ele nesse mundo passa de level. Porque uma regra desse mundo é que ninguém evolui. Você tem um nível, ele pode ser baixo ou até muito alto, tem gente forte. Mas uma vez você tem seu nível pré-determinado, você nunca muda. E ele não, ele é o único que solo leveling, que está aumentando de nível sozinho. E aí, logo no início, ele desobedece uma dessas questions, aí ele é punido, ele passa maior perrengue que ele tem que fugir por 3 horas correndo de um bicho. Depois ele faz e ganha força. Enfim, ele vai evoluindo, inclusive, depois que ele entrou meio que nesse modo jogo, ele consegue ir para umas masmorras especiais, que pelo visto só ele tem acesso. Aí ele vai pra uma masmorra lá, enfrenta 3 goblins. Normalmente ele perdia pra um. Ele conseguiu matar os 3. E eu fiquei até meio impressionado porque ele só botou em força, mas pelo visto ele ficou mais rápido também. Porque ele conseguiu esquivar até bem dos goblins, etc. E matou eles. E aí para quando uma outra ameaça chegou. Parecia tipo um lobo lá também. E então o Solo Leveling, a história geral é essa. Mas agora vamos para a análise desses 3 episódios. E como sempre, eu vou começar com a parte boa. E a parte boa é que eles estão estendendo as cenas e estão melhorando até o material original. Então assim, o Solo Leveling não está tendo aquela pressa de chegar logo no ponto que eles querem. Eles estão trabalhando de um jeito bem interessante e isso vai dando um pouco de emoção. Porque quando acaba o primeiro episódio e você vê aquelas estátuas, você fica querendo saber o que vai acontecer no segundo episódio. E quando você vê o segundo episódio, que eu achava que ia ser uma morte rápida, a morte é lenta, é sofrida. Tem peso, então deu peso no segundo episódio. E no terceiro episódio ele ainda tá evoluindo também, tá começando a jornada dele. Então o tempo que eles estão fazendo, que eles estão explicando o mundo, explicando a obra, tá interessante. Mas o Solo Leveling também tem alguns pontos que eu não acho tão bom. Primeiro que tem abuso de alguns clichês, de só alguém conseguir upar de nível. Agora que eu não gostei também dele ser o único beneficiado naquela masmorra. Porque vale lembrar que ele foi o voto de Minerva para as pessoas irem. Sabe? Sendo que uma pessoa ali que ficava cuidando dele o tempo inteiro falou para ele não ir. Aí eu já vi gente falando, mas como que ele ia saber que era uma masmorra tão mais avançada assim? Não tinha que saber, cara. Tipo, se fosse 1 grau mais avançado pra ele, já era o fim. Cara, os outros caras, assim, ficar salvando ele. Naquela hora que ele foi ferido pelo Goblin, um cara teve que ir lá pra ajudar ele. E se é um bicho mais forte, o cara morre. E a menina que fica lá curando ele, isso ela é pega. Sabe? Tipo, ele nem teve responsabilidade com o grupo dele. Então naquela hora, alguém do nível dele... mas ele tem a mãe dele. Por isso também. Por isso que ele deveria cuidar da vida dele também, porque sem ele, ferrou. Ele deveria ter voltado, mas ele vai, faz a caca dessa, um monte de gente morre, gente lá que era pai de família, inclusive, morreu, e ele, apesar desse voto, ganhou as habilidades, ganhou os poderes todos. Eu fiquei tipo... Daí também não gostei, não. Eu achei muito sem consequência, somente quando o cara faz uma merda dessa, eu quero que ele se ferre, não que ele se dê bem. E também eu acho tudo um pouco misturado demais, tipo aquela parte do jogo, de aquelas telinhas de jogo, eu achei que ficou um pouco estranho. Mas aí também é só uma questão pessoal.
E quanto à animação, eu vejo ela com muitos altos e baixos, tá? Ele normalmente tem uma animação interessante, na maior parte dos casos, mas nesse terceiro episódio, cara, teve aquele momento da luta contra os Goblins, que a perna dele tava, na movimentação, tava estranha, ela tava meio que se distorcendo. É. Não tava legal não, cara, esse terceiro episódio de animação tava uma coisinha meio estranha, principalmente nessa hora da masmorra. Mas assim, mesmo avaliando tudo isso, eu digo que pelos 2 primeiros episódios de Solo Leveling, talvez ele ainda assim tenha a maior nota desses 3. E eu daria então entre 6,5, que seria igual o Ishura, pra 7. Pelo clima que ele passou, que o clima foi um pouco mais pesado e um gore bem feito também. Então, ele ficaria em alguma dessas notas. Eu deixo o Oswaldo escolher qual vai ser a nota que ele vai botar aqui no vídeo. Beleza? Então era isso que eu queria falar sobre os 3 animes de ação que eu selecionei para esse vídeo, mas eu vou trazer uma parte 2 dos animes de ação da temporada. Porque tem alguns outros para falar ainda. Tem o misterioso Metallic Rude, que muita gente não tá entendendo nada por enquanto, né? Porque realmente eles estão explicando o mundo de uma forma um tanto bizarra, né? Tá. Tem também o Nozumano Fushi, que é o Bom. carinha que virou morto-vivo, entre outros. Eu vou fazer uma outra lista de 3 animes de ação que você deveria assistir. E vou fazer listas também de romance, de eti, de tudo que vocês quiserem aqui. Então, se gostaram desse vídeo, se querem essas listas, comentando alguns animes da temporada, se inscrevam no canal e deixem um like, porque ele ajuda demais. Se quiser que eu comente algum anime em específico, porque às vezes eu faço vídeos específicos acompanhando um anime episódio por episódio, deixa nos comentários, que é a única forma que eu tenho de saber. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.